Olá, uma excelente noite a todos vocês. Hoje, dia 9 de outubro, estamos chegando aí ao final do ano de 2023. Mais um ano se passou e são momentos que nós podemos refletir aí, né? O que fizemos durante o ano. Boa noite, professor Samuel. Mais uma vez, juntos aí para mais uma empreitada. Boa noite, professor Nildo Moraes, dando continuidade ao nosso assunto de arbitragem. Hoje, então, vamos abordar sobre um tema importantíssimo, as provas, né? As provas e sua produção no procedimento arbitral, sob o enfoque da prática, professor Nildo. Mesmo que seja um tribunal arbitral, vai ter lá ampla defesa, né? Produção de provas e tudo mais, né? Que fique claro isso, né? Não é um procedimento tão simples, mesmo que não seja um juiz togado, mas é um juiz empossado do poder com todos os trâmites legais, certo, mestre? Exatamente, professor Nildo. E os árbitros precisam ter provas e convicções para fundamentarem a sua sentença arbitral, né? Então, aí vamos falar assim, é um dos aspectos mais importantes do procedimento arbitral, professor Nildo. Então, não obstante, a produção de provas é um direito das partes, né? Claro. Insere no direito a essas partes, né, a eles conferido, de apresentar de forma ampla o seu caso. E sob essa ótica, é importante que fique claro que não basta apenas alegar os fatos para que eles sejam considerados válidos, né? E valorados pelos árbitros, né? Mais do que isso, somente se provado o que for alegado é que poderá produzir os efeitos pretendidos, né? Então, no cenário em que a arbitragem se encontra no processo de desenvolvimento e os operadores do direito no verdadeiro estágio, né, de aculturação, a avaliação do papel, extensão e forma de produção de provas ainda está bastante arraigada às disposições do Código Civil, né, professor? Exatamente, professor Nildo. Por sua vez, no campo arbitral, o estabelecimento dos fatos de um determinado caso e a prova de sua ocorrência assume um papel relevante, né? Então, conforme se verifica no artigo 25 do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, CCI, que está em vigor desde 2012, são expressão inequívoca da relevância assumida pela prova. Tendo um registro de mais de 17 mil arbitragens por ela administradas, a CCI determina aos árbitros, no artigo 25.1 do regulamento, que esses devem proceder à instrução da causa com maior brevidade possível, servindo-se de todos os meios apropriados. Dessa maneira, a importância que assume os fatos na instrução do procedimento arbitral, podendo os árbitros valer-se de todos os meios adequados. Uma questão que surge intuitivamente é de saber em que medida as provas produzidas podem ajudar na formulação do convencimento dos árbitros e, posteriormente, influir na decisão que eles venham a tomar para solucionar a controvérsia que lhes é posta pelas partes na celebração do termo de arbitragem, professor Nildo. Perfeito. Então, cabe aí às partes, né, não somente alegar, como nós mencionamos, mas trazer aos autos, né, assim, de uma forma ou de outra, né, para eximir a parte alegadamente culpada de responsabilidade, ou ao contrário, né, aportar aqueles que demonstrem aí que a parte contrária infringiu a disposição contratual, dando lugar a um inadimplemento contratual, e que, então, requer que se cumpram os determinados elementos do contrato ou a autuação culposa, o nexo causal entre o comportamento adotado e o dano, e, sobretudo, a efetividade e a atualidade do dano, né? Em síntese, né, mestre, o juiz, ele deve dizer o direito, né, que vem da palavra jurisdição, dizer o direito, né? Jurisdictio, em latim,
né, com base nos fatos que tenham sido alegados e provados, né? Então, pessoal, dessa maneira, os fatos ocorridos, eles integrarão o convencimento do árbitro quanto à sua verdade material, mas para isso é preciso que, então, sejam provados, professor Samuel. Exatamente, né? Portanto, o direito da parte de produzir uma prova em favor dos árbitros requer que essa se desincumba da tarefa da melhor forma possível, trazendo elementos que comprovem ou justifiquem as suas alegações. Assim, cabe ao advogado, conhecedor que é do caso e de suas especificidades, protestar pela produção dos meios de prova que sejam capazes de militar a favor de seus argumentos e alegações. Em termos práticos, no entanto, a cautela faz com que, na primeira oportunidade de manifestação que os advogados venham a ter, o protesto abranja todos os meios de prova em direito adquiridas como forma de não se correr o risco de que, melhor avaliados e considerados, determinados elementos supervenientes não possam ser utilizados como prova. A prática arbitral, no entanto, aponta para uma posição igualmente cautelosa de parte dos árbitros. Não é corriqueiro que os tribunais arbitrais venham a deferir, desde um primeiro momento, ressalvadas sempre as exceções existentes, todas as provas postuladas de uma só vez. Em regra, uma preferência pela realização numa primeira etapa da prova oral, seguindo-se, conforme o caso, as demais julgadas úteis e necessárias, professor Nildo. Pois é, os árbitros, eles julgam, né, essa opção em razão dos benefícios que tem, geralmente, aquelas partes que escolhem, né, a realização da prova oral, diferente do que acontece no judiciário, que o juiz ele se vê ali espremido, né, pelo tempo, pelos demais processos sobre a sua responsabilidade, né? Então, o juiz arbitral ele tem disponibilidade de dedicar tempo à ação tomada, depoimento das partes, e que tenham presenciado, né, também, como testemunhas, os fatos alegados, e deles têm um conhecimento por então haver presenciado, né? Sobre essa ótica, não basta que a potencial testemunha conheça os fatos por ouvir dizer. É necessário que eles verdadeiramente tenham presenciado ou deles participado, né, desses casos alegados, né? Conforme seja a natureza de cada um deles, mestre. Exatamente, professor Nildo. E também a prova pericial pode ser solicitada no procedimento arbitral. Embora muitas vezes, quando as partes vão escolher os árbitros, elas já podem escolher peritos na área em que o processo irá se desenvolver, professor Nildo. Mas vamos supor que as partes queiram a nomeação de peritos, isso será feito com a anuência dos árbitros, para que o árbitro tenha ainda maior clareza na resolução da controvérsia, professor Nildo. Por fim, os documentos trazidos, né, pelas partes para a apresentação do caso, somado aos depoimentos colhidos em audiência para a produção da prova oral, ele tenderia a dar aos árbitros e às próprias partes elementos suficientes para uma avaliação do quadro factual relativo à, então, controvérsia apresentada, né? Entretanto, a maior ou menor utilidade do depoimento oral a ser colhido ao curso do procedimento arbitral depende de uma atitude proativa por um dos advogados, né? Mas, sobretudo, do envolvimento dos árbitros na produção dessa prova, seja questionando as testemunhas, ou seja administrando a inquisição das mesmas, né? Dessas testemunhas aí. Exato, de tal maneira que não resta dúvida de que o método de inquirição direta pelos advogados dá a eles maior segurança de que a intenção com que fazem perguntas, que as suas perguntas seja preservada, permitindo ainda que a inquirição sequencial possa levar ao resultado pretendido. Logo, conhecer o caso
ter presentes todos os argumentos e, sobretudo, conhecer os fatos constitui por si só uma garantia de resultado positivo. Devem os advogados ter sempre em mente que as testemunhas fáticas ali estão para falar de fatos que presenciaram ou participaram. Pouco importará o julgamento de valor que façam desses fatos para a posição em que se encontrem e os advogados da parte contrária. E até mesmo os árbitros atuarão no sentido de impedir que passe do relatório dos fatos, do que ocorreu e como efetivamente ocorreu, a externar opiniões pessoais ou julgamentos de valor, professor Nildo. Então, essa preparação, né, para a inquirição das testemunhas requer um preparo, né, de cada advogado, e é até interessante que você faça uma lista, né, de perguntas, né, a serem feitas às testemunhas, né. Pode até que alguns se sintam, né, seguros do caso que tem em mãos, que venham a abdicar dessas listas, né, dependendo do advogado, de conhecer, já ter anteriormente, talvez, conversado com algumas dessas testemunhas, né, o que não é raro acontecer, né. E relacionando aí mentalmente a linha de inquisição e desenvolvendo aí as perguntas conforme o desenrolar do depoimento, né. Entretanto, isso requer muita experiência e traquejo do advogado, né, para que ele não venha a ser traído aí pela memória, né, professor? E pela Exatamente. tensão naturada, natural de eventos dessa natureza aí, né? Afinal de contas, uma coisa é treinarmos, né, quando se está iniciando, outra coisa é estar diante de um caso fático, de um caso real, um caso concreto, onde você precisa ali, então, atuar como advogado de defesa ou da parte do autor, né? Exatamente, de tal maneira que vamos falar assim, a formulação de perguntas requer conhecimento, né? Nem todos os casos podem ou devem ser provados por testemunhas orais, né? Conforme a gente sabe. Assim como pretender substituir o deslinde de questões técnicas precisas, tais como a quantificação de danos ou adequação de soluções técnicas específicas em face das circunstâncias também específicas, é tarefa que pode não dar certo, né? Para tanto, a preparação do advogado para a audiência passa necessariamente pela avaliação da força probante dos documentos até então apresentados. Há necessariamente embutido nisso um julgamento de valor que possa servir de orientação para o profissional, ou seja, nem tudo pode ser comprovado somente por meio de testemunhas. Muitas vezes se requer que se faça, que se produza a prova documental. Então, por exemplo, o estatuto de uma empresa, né? Você precisa ter em mãos o estatuto, o CNPJ, o nome dos sócios e assim por diante, não é isso, professor Nildo? Com certeza, mestre. Eu vou precisar só fechar a câmera um minutinho, mestre. Eu já volto. O senhor pode dar continuidade aí? Claro, com certeza. No máximo 2 minutinhos. Tá bem, então darei continuidade, né? Além disso, em alguns casos, os árbitros pedem às partes que elaborem previamente a realização da audiência uma coletânea de documentos que julguem importantes para a inquirição. Ora, se a prova oral visa comprovar fatos, nada melhor do que essa inquirição fundamentar-se em documentos que fazem referências a tais fatos. Há uma linha tênue a ser observada nessa atividade. Os árbitros tendem a reagir negativamente sempre que se busque provar por testemunhos que já está provado por documentos. Não é isso que nos referimos. Referimos-nos sim à utilização de documentos que introduzam um fato alegado e que requeiram o seu enquadramento no quadro fático e probatório. Com base nesses documentos, a inquirição poderá ser mais produtiva
e formar um quadro de prova mais convincente. Não se deve minimizar a vantagem que traz para os profissionais a elaboração desses documentos. A seleção dos documentos tidos como úteis para integrar o procedimento, que se define antecipadamente a estratégia a ser adotada em audiência, revertendo em benefício da própria preparação e tornando-a mais consistente. Ou seja, aquilo que a doutrina chama de prova robusta, professor Nildo. Nada é Sim, melhor do que um documento que comprove aquilo que a parte vem sim. alegar. E aí podem ter vários peritos, né? Perito grafotécnico, documentoscopista, para que sejam, né, analisados também, inclusive, esses documentos, né? Para que se cerque aí de todas as, como eu diria, toda a precaução necessária, né? E dada aí a relevância também da controvérsia, né, professor? Exatamente. É, Não é porque tem um documento que ele é verdadeiro, né? Se haver algum tipo de necessidade, pode ser feita a perícia até mesmo sobre os documentos apresentados, professor Nildo, conforme você já disse anteriormente, né? hoje tem acontecido aí um movimento interessante, professor, que os tribunais arbitrais, né, eles estão utilizando das testemunhas técnicas, né? Uma delas seria essa, né? Grafotécnico, documentoscopistas, né? Eles tratam-se de profissionais independentes das partes que trazem informações técnicas sobre a ótica genérica, né? Sem que eles estejam aí fundados nos dados da controvérsia específica. Esses testemunhos eles têm caráter pedagógico, né? E visam auxiliar aí a compreensão dos hábitos, né? Dos aspectos relativos acerca de conhecimentos diferentes, né? Daquelas que são denominadas pelos árbitros, né? Exatamente. Tudo que pode ser utilizado a favor da produção da verdade dos fatos deve ser feito para que se tenha uma sentença justa e legítima, né, professor Nildo? Perfeito. Inclusive, é interessante notar que temos vivido no Brasil uma experiência bastante interessante, que vem sendo aplicada por determinados tribunais arbitrais, que é a utilização das testemunhas técnicas, como você já antecipou, né? Sim. Profissionais independentes, conforme você disse, peritos de diversas áreas, grafotécnica, etc., né? Que vem aí a dar uma veracidade maior aos documentos e tudo aquilo que se fizer necessário, professor Nildo. Pois é. Então, assim, as provas as mais robustas, né? Seria aí a prova documental, né? E desde o primeiro momento, quando se apresenta o pedido, né, de instauração aí da arbitragem, as partes começam a levar documentos. Aqueles que se encontram todas relacionadas à cláusula compromissória, né? Claro, seja no próprio contrato ou em documento separado, né? A prova da existência da convenção arbitral, que vincula aí essas partes a esse procedimento de solução de controvérsia. E, então, se faz necessário, né? E os árbitros, ao responder esse pedido de instauração, a parte demandada levará outros documentos que julguem úteis, né, à sua defesa, procedimento esse que deve se desenvolver continuamente, né? Então, uma carta... Exatamente. Pois não, mestre, pode ir. No sistema brasileiro, de origem romano-germânica, desconhecemos o Instituto Anglo-Saxão, especialmente americano da Discovery, né? Largamente utilizada em processos arbitrais dos Estados Unidos e que, pela amplitude permitida pela prática em nome da defesa de alegações, pode ser extremamente complexo, arregimentando-se, ao final, milhares de documentos. Neste caso, basta exibir uma suposição de que o documento esteja em poder da parte contrária para que se faça o pedido, razão pela qual o procedimento foi apelidado de Fishing Expedition. A prática brasileira é bastante distinta da americana, né?
Pedido de acesso a documentos deve necessariamente identificar o documento que se busca. E mais do que isso, a sua utilidade para a solução do caso. Nessa mesma linha, em arbitragens internacionais, a prática assemelha-se àquela adotada no Brasil e nos países da nossa região. A International Bar Association, IBA, elaborou as determinadas Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration, as regras, né? Uhum. Sendo que a versão mais recente é de 2010. Com essas regras, pretendeu o IBA criar um sistema de produção de provas que balançasse a prática dos países de civil law com aqueles de common law, né? Então, o civil law é onde o direito brasileiro está inserido, né? Nosso direito de origem romana, né? E o nosso direito de origem romana ele é bastante positivado, se dá aí um valor bastante acentuado às leis, às regras escritas, né? Por outro lado, common law, direito consuetudinário, direito costumeiro, direito baseado em costumes e tradições de um determinado povo, né? Como exemplo do common law, nós temos o direito inglês. E o common law, no sentido de tribunais, no sentido de jurisprudências, nós temos o direito norte-americano, professor Nildo. Perfeito, mestre. Bom, tem uma outra prova também, né? Que aí já é uma prova mais técnica e também não menos importante, né? Que é a produção de prova pericial, né? A perícia ela é muito importante para a solução de questões técnicas, né? Assim como para a liquidação dos montantes, né? Por exemplo, a perícia contábil para se verificar ali os valores, né? Solicitados e se o cálculo estaria correto. Como já se teve a oportunidade de mencionar, a realização da perícia implica custos, a parte que é desejável, né? Portanto, que os árbitros ajam no sentido de que esses custos e o tempo envolvido na realização dessas provas sejam monitorados, né? Por eles e de perto, né? Não há dúvida de que as partes, seus advogados, sentem-se mais confortáveis quando podem contratar uma perícia e, inclusive, as partes também podem contratar uma perícia independente até para contestar aquela prova pericial de um terceiro indicado, nomeado pelo árbitro, né? Então, isso acontece bastante, tá? Que as partes queiram contratar, é claro, assumindo os custos, né? De uma perícia técnica, mas, como poderia colocar aqui, um assistente técnico, né? Até mesmo eu já vi casos aí, eu sou perito judicial, né, tenho meu cadastro aqui no Tribunal de Justiça, como documentoscopista, grafoscopista e também perito contábil. E eu já vi casos em que a assistente ou assistente produziu uma prova em contestação com a do perito e que a do assistente estava correta, né? Então é muito importante, porque às vezes a parte, se tiver condições, claro, né, que não é assim tão baixo o custo, né, mas pode contratar um perito para assistência, né? E a perícia tradicional dispensa maiores considerações, né, estabelecido com contraditório entre as partes, quanto aos quesitos que cada uma dessas partes pretendem que sejam respondidos, né? Pelo perito, pelos seus respectivos assistentes técnicos, podendo aí resultar em impugnações, o que ocorre, né? Na maioria das vezes, porque não se concorda, né? Com a peça elaborada pelo perito, né? Vale ressaltar, conforme explica Emanuel Gaillard, que assim como os árbitros, o perito deve observar os princípios do devido processo legal e do tratamento igualitário das partes. Quando você é nomeado para uma perícia, existem prazos, né, para que você apresente. Se você tiver aí uma demanda muito grande, talvez seja para quem é perito, né, ou para quem pretende ser perito, é interessante que você até
Então, aceite algumas nomeações para que você possa manter o seu trabalho técnico, né? Tão valioso, e para que você consiga apresentar no prazo com um bom embasamento aí, professor. Exatamente, professor Nildo. Em conclusão, né, cabe reiterar a importância na esfera arbitral da prova dos fatos alegados. Devem ser provados para que possam ser levados em conta pelos árbitros. Relatar fatos e produzir a prova acerca deles pode ser mais relevante, dependendo do caso, do que substanciar juridicamente os pedidos. Um não exclui o outro. Na verdade, o que se deve fazer, e ainda que com engenho e arte, é alegar e provar os fatos, substanciando-os com adequada fundamentação jurídica. Para isso, não há receita pré-fabricada. Somente aquele profissional responsável pelo caso concreto poderá encontrar o ponto de equilíbrio entre eles, professor Nildo. Perfeito, mestre. Sim, chegamos aí ao final dessa live hoje, é o que nós nos propusemos, né? A falar. Você pode assistir essa live quantas vezes você quiser, ou aqui no canal, ou no canal do professor Samuel. A partir de amanhã, essa live também estará disponível lá no canal do professor Samuel Erbach. Se inscrevam tanto nesse canal quanto no canal, só você procurar lá, professor Samuel Erbach. Tem lá um conteúdo muito vasto, dicas de português, filosofia do direito, entre outros assuntos que nós já abordamos, né? Na área do direito e em áreas correlatas como esta. E você estará aí não temos pagamento, né? Mas estará aí nos incentivando, nos ajudando a continuar nesse sentido, trazendo mais conteúdos aqui. Na próxima live, próxima semana, estaremos no canal do professor Samuel Merbach. Nós falaremos sobre juízes, árbitros, juízes e conflitos de competência. É um tema importante, porque para quem não é do mundo, não tem tanto conhecimento do mundo jurídico, você ouvir para um leigo que o juiz não tem competência para julgar esse caso, o que você pensaria? O cara é o que? Analfabeto? É juiz? E como assim um juiz não pode ser competente? Não é da competência em si do juiz, mas é a matéria. Por exemplo, um juiz de família não é competente para julgar um caso de um assunto do direito tributário. É a matéria, ele não conhece daquela matéria. E é por isso importante ressaltar aqui também que se tem as perícias técnicas, porque o juiz ele não conhece, muitas vezes, da grafoscopia, por exemplo. Você tem que fazer um curso, você tem que ter equipamentos. O que é a grafoscopia? É para analisar as assinaturas de um documento, se ela é verdadeira ou não, né? Então, tem todo o equipamento. Eu tenho um laboratório onde eu tenho equipamento, onde eu verifico lá, analiso vários aspectos da assinatura, a força em determinados lugares. Então, por isso que existe essa rede de profissionais que assessoram os juízes, os árbitros. Certo, mestre? Exatamente, professor Nildo. E caso alguém queira contratá-lo aí para fazer alguma perícia contábil, alguma perícia da área que você atua, como pode ser feito o contato, professor Nildo? Aqui, ó. Tá aí o meu telefone, 11 942 15 5005 ou escritório Nildo Moraes, deixa eu deixar aqui, @gmail.com, ou ainda contato, saiu aqui, contato, @nildomoraesconsultoria.com.br. E Obrigado. professor Nildo, além da parte contábil que você faz em empresas e pessoas físicas,
quais são os tipos de perícia que você pode atuar, professor Nilton? Então, Conforme os orçamentos, né? Atuo na área da documentoscopia, seria a análise dos documentos, a grafoscopia, onde nós analisamos ali as assinaturas dos contratos, né? E também a perícia contábil, né? Existe, para você ser perito judicial, perito contábil, você tem que ter, né? Tem que ser bacharel em contabilidade e ter o CRC ativo. Mas a grafoscopia, por exemplo, você pode ser um professor, qualquer área, e estão abrindo agora, inclusive, para segundo grau. Só que aí você precisa fazer o curso, né? E ter os equipamentos. E aí você se cadastra nos tribunais. Não necessariamente você pode ser nomeado exclusivamente para o seu estado, porque você tem possibilidade de se cadastrar em todos os tribunais. O que você precisa analisar é se a exigência do cadastro, né, em cada um dos tribunais, mas é muito bacana. Assim, no estado de São Paulo existem inúmeros, né, peritos, mas no estado menor, onde não se tenha muitos profissionais, você conseguiria trabalhar exclusivamente com isso. É claro, observando aí prazos, né, porque existem prazos. Não adianta você ter uma demanda muito grande, pegar 10 laudos para fazer e você não conseguir fazer, né? Porque aí você nunca mais será nomeado, porque aí você atrapalha todo um processo. E já se foi optado, por exemplo, pela cláusula compromissória aí da Câmara Arbitral, exatamente por conta da celeridade. E você não pode, não deve ser a causa do atraso. Mestre, muito obrigado. Obrigado até aí por perguntar. Porque isso é algo mais, assim, eu não diria mais restrito, né? Mas é algo que, se alguém não for da área, eu vou falar aqui, as pessoas não vão entender, né? Mas obrigado aí por perguntar. Se tiver a oportunidade de esclarecer alguns pontos e indicar, né, o curso aí para quem quiser se tornar perito, é interessante. O laudo, dependendo da complexidade, né, do número de documentos a serem analisados, eles variam de 1.500 a 6.000 o laudo, né? Os equipamentos não são baratos também. E no começo, claro, você pode levar aí 2, 3, 4, 5 meses até para receber a primeira nomeação. E aí, dependendo do seu laudo, né, da fundamentação, você precisa fundamentar. E aí você pode ser nomeado aí várias vezes. O ideal é visitar algumas varas, no caso, vara do trabalho, né, para que o juiz possa conhecer você e nomeá-lo. 50% no ato da nomeação e 50% quando você apresenta o laudo. É interessante e eu indico para quem quer aí ou ter uma renda extra ou para quem quer atuar exclusivamente com esse segmento. É muito bom. Desde já aí, uma excelente semana. Só esclarecendo, né, mestre, que nós não fizemos a live na próxima quinta-feira, talvez aí nas próximas 3 semanas, ou talvez um pouco mais, faremos as lives às segundas-feiras. O professor Samuel voltou a dar aula na quinta-feira à noite, né? E aí nós remanejamos, tá bom? Mas não se esqueça, na próxima semana estaremos novamente aqui. Boa noite, mestre. Boa noite, professor Nilton Moraes. Obrigado por todas as informações e até a próxima segunda. E agradeço também a todos que nos assistem. Até a semana que vem. Obrigado a todos. Até mais.